Olá, jovem navegante! Você chegou na Reverse Mountain. Eu sou o Júlio, assistente do Crocus, e hoje eu vou trazer para você um vídeo que não é exatamente de mangá, ou será que é? Bom, estou já a caráter, mas hoje vamos falar sobre Batmangá. Oxe, muito maneiro. Acabou que eu me plastifiquei, então não sei se vai dar para abrir, para mostrar as cenas, porque uma vez plastificado, para sempre na prateleira. E aqui temos Batman de Jiro Kuwata, um mangaka da década de 60 e tal. E ele realmente adaptou essa obra na década de 60, acho que foi 67, 68, acho, se não me engano. E o interessante é que eu pensava que eram histórias originais, mas pelo que eu entendi, são histórias que foram publicadas lá nos Estados Unidos, né? E ele adaptou para mangá. E cara, que adaptação maneira. Eu tava lendo inicialmente, eu li sei lá, uns 2, 3 histórias, porque são várias histórias, cada história tem uns 3 capítulos. Eu li as primeiras 2 histórias e não achei muito maneiro não. Eu fiquei meio desanimado, deixei ali na minha pilha de coisas pra caramba pra ler, tem muita coisa pra ler. Eu acho que um dia pode ser um vídeo maneiro, pilha de leituras. Anota aí. Anotou, editor? E aí a gente vai falar aqui sobre o Batmangá. Comecei a ler assim, as primeiras histórias, como eu disse, eu não achei tão legal, porque eu achei meio, não sei, infantil, não sei. Só que depois teve uma história que eu achei muito maneira. Aí eu comecei a ler assim, eu falei, caraca, que irado. E quando eu vi, eu acabei o mangá assim, ó. Pô, o negócio é grande, tava mais ou menos no comecinho, eu acabei rapidinho. Pô, não é que é grande, né, mas ele é grossinho, né. E eu queria que tivesse mais. Eu fui lendo e eu já tinha desistido da ideia de acabar a coleção. É uma coleção acabada em 3 volumes. E não sei se você vai conseguir encontrar fácil, porque realmente eu acho que faz um tremendo sucesso. Porque ele tem essa brincadeira de não ser exatamente um quadrinho americano, e também não é exatamente um mangá, mas ele é um mangá, então tá exatamente nesse limite aí entre um e outro. E ele tem muitas coisas interessantes. Primeiro, que nessa história, o Batman, ele não enfrenta vilões superpoderosos ou vilões com poderes. É tudo baseado na ciência. Então temos um cara que tem um bastão que controla o clima, temos um macaco que ficou inteligente, temos um cara que fez uma roupa que quica. Então temos várias coisas de tecnologia. Então, pelo que eu tinha entendido no prefácio, né, que eu gosto muito de ler prefácio, não sei se foi no pós-fácio, acho que foi no pós-fácio, nessa época o Batman, ele tava bem na época daquele seriado do Adam West, né? Essa era uma faceta muito infantil do Batman. Então, os quadrinistas, acho que é assim que fala, porque eu só sei de mangaka, os quadrinistas começaram a fazer histórias mais sérias e com temas de tecnologia, né, de ciência, né? E ao mesmo tempo tinha essa série fazendo muito sucesso na TV do Adam West. Então, por um lado estava muito infantil, por outro lado estava começando a chegar no Dark Knight, né? E eu realmente, ao ler o pós-fácil, estava escrito assim, mais posteriormente, na década de 80, surgiu o Dark Knight, né, que é o Cavaleiro das Trevas, que é a parte que todo mundo gosta, né, do Batman, aquele jeito de serão dele, assim, mais sério, né, mais pegada mais interessante. E não tem aqueles vilões clássicos, não tem o Coringa, não tem o Pinguim, não tem aquele cara do gelo, que eu esqueci o nome, porque eu sou muito bom de Batman, não tem o Mr. Freeze, obrigado editor. Não tem os camadas clássicos, mas temos uns vilões, cada conta é um vilão diferente, e cada história é mais legal que a outra. Parece que eles botaram as piores no começo, para aumentar e ficar mais divertido no final. Tem uma história que é tipo a evolução da raça humana, e o cara vira um mutante, assim, fica, caraca, mutante em Batman, tipo, caraca, mano, pô, muito maneiro. Aí eu fui lendo com calma e consegui acabar, e foi um prazer enorme acabar essa história. E eu realmente queria ter conseguido acompanhar o resto, mas assim, o último volume que eu vi na banca foi o 3, e eu perdi o 2, então, pelo jeito. E eu fiquei meio receoso de comprar, porque achei que não ia valer a pena, mas acho que eu deveria ter completado, porque eu acho que seria uma grande experiência, até porque é um quadrinho não muito convencional, é de quadrinho americano mesmo, de fato, mas japonês e tal. E realmente a gente vê lá no pós-fácil e ao longo também da história você percebe que o japonês tem uma visão totalmente diferente, né, do quadrinho americano, então eles têm toda esse diálogo diferente entre as culturas, e parece que é um Gotham City com coisas em japonês. Então aparece lá, laboratório de não sei o que, aí aparece os caracteres em japonês, né? Então é bem maneiro.
É engraçado que tem essa dinâmica com o Robin, né? E o Robin não faz nada, só serve pra apanhar e atrapalhar o Batman. Eu acho que ele ajudou em uma luta, eu acho, mas... Pô, é o Robin, né? Sei lá se vocês gostam do Robin, mas... O Robin que eu conheço é um cara que fica lá pra ajudar e tal, mas não tem nenhum papel muito de protagonismo, eu acho, né? Mas aqui realmente ele ficava meio de sidekick mesmo, aquele coisa assim. E eu achei que o Robin podia ser mais bem explorado, né? Podia salvar o Batman, mas não teve isso. O Batman que se salvava sozinho, o Batman era muito inteligente, então toda vez que a situação apertava, o Batman tinha que usar a cabeça. Ah não, porque eu encontrei isso aqui, não sei o que. Às vezes aparecia até meio que uma conveniência de roteiro, que ele conseguia tal coisa. E tem uma coisa maneira. Nesse quadrinho, também nesse volume, tem um momento que o Batman fica com superpoderes. Ele fica com a força de um gorila. Eu só vou falar isso. Mas é temporário. Mas ele não fica eternamente com força de gorila. Mas ele tem uma época que ele fica com a mesma força de um gorila. Pô, muito maneiro. Nunca pensei que o Batman ia ter superpoderes, sabe? Eu achei isso tão maneiro que eu falei, pô, tem que falar disso aí. Então, Jiro Kuwata foi um mangaka, um quadrinista, um desenhista que marcou uma geração lá no Japão. Ele fez um monte de obras famosas e realmente dizem que essa foi a grande obra da vida dele. Eu também não li nenhuma outra obra dele, mas essa obra aqui, poxa, tá bem legal. O traço desse cara é bem bacana, é bem diferenciado assim. Não lembra muito o mangá, não sei. Pelo menos não lembro o mangá dessa época, porque os mangás dessa época são muito datados. Então fica a recomendação. Batman mangá. Batmangá. Muito boa história, muito boa adaptação. Creio que vai agradar os fãs de Batman, os fãs que não são de Batman, mas isso é meio impossível. Todo mundo vai gostar dessa história, muito legal. Não é o Dark Rises, não é o Dark Knight, não é o Cavaleiro das Trevas, mas também é a fase um pouquinho antes. E eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás, eu tentei ler o primeiro quadrinho do Batman e eu achei meio, sei lá, meio esquisito a questão do próprio traço. O pessoal não é um traço muito bom assim, e era meio esquisito porque o Batman ele via tudo no rádio. Coisa boa de notar. Como não temos exatamente muitos avanços científicos nessa época, acho que não tem nem TV direito, aí eles têm que meio que enfrentar os vilões que usam ciência com uma ciência daquela época. Isso realmente também é muito interessante. Recomendação: Batmangá, aproveita e aproveita então para comprar seu Batmangá. Quando você é fã de Batman, quanto mais Batman melhor. Pelo menos se eu tivesse várias séries de Dragon Ball, cara, eu ia ser feliz. Mas vocês têm várias séries de Batman aí, né? Então eu espero que vocês consigam aproveitar mais uma. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Comenta aí qual a sua história do Batman favorita. Até a próxima.